Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo 3, último dia do curso Alfabetização e Dificuldade de Aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade da leitura, a dificuldade na escrita e também a dificuldade matemática. A aprendizagem parte do princípio que as coisas têm um nome, certo? Que nós vamos aprender mais tarde, que se chamam substantivos. Tudo tem um nome. E são princípios básicos a gente estimular as crianças na descoberta e na utilização lógica do seu pensamento. Então, no seu pensamento, o seu pensamento é constituído de palavras e textos, na representação de fonemas. A gente tem que dar oportunidade para a criança aprender a leitura, escrita espontânea, explore constantemente as diversas funções da escrita, não apenas a produção textual, mas também as cartas e os bilhetes, até mesmo para que faça sentido para ela, que ela queira, faça sentido, ela saiba para que ela deve utilizar a escrita. É importante que a criança tenha adequada consciência de que a fala e a escrita são formas diferentes da expressão da linguagem. A principal indicação atual para o tratamento da criança com dificuldade da linguagem escrita é a intervenção direta nas habilidades de leitura, associada a atividades relacionadas ao processamento fonológico da linguagem. Percebam quantas vezes eu já falei no processamento fonológico da linguagem. Por quê? Porque tudo tem um som, certo? Práticas anteriores buscavam estimular habilidades consideradas como pré-requisitos para o aprendizado da leitura. Por exemplo, a percepção visoespacial, habilidades psicomotoras, etc. Todas as atividades de estimulação da linguagem escrita devem ser realizadas de forma lúdica, através de jogos e brincadeiras, para que a criança sinta prazer em ler e escrever. Então, em casa, deve haver o estímulo pela leitura, pelas historinhas infantis contadas entre pais e filhos, a estimulação de jogos de rimas que ajudam na consciência fonológica, jogos com letras e desenhos, para a criança já ir se familiarizando com a escrita, leitura de rótulos e propagandas. Enfim, nunca deve se obrigar a criança a ler um livro, e sim fazê-la ter vontade de ler e conhecer a história que aquele livro apresenta. Quando a criança possui uma dificuldade na leitura, a gente percebe que a leitura tem um ritmo, certo? A leitura tem uma entonação, a leitura tem uma pontuação, e a gente deve fazer essa entonação, respeitar as pontuações, a respiração, o ritmo, o tom de voz. Tudo isso é muito importante para a criança pequena da educação infantil, para que ela tenha vontade de aprender a ler. Poxa, isso tudo está escrito no livro, então tem que ser prazeroso, ela tem que querer ler. A gente precisa fazer momentos em que a criança pegue o livro também para contar historinha para a turma. Para a criança, normalmente, quando a gente vai acompanhando com o dedinho, elas fazem a mesma coisa, elas vão olhando as palavrinhas e acompanhando com o dedinho, contando para os amiguinhos, Como se ela estivesse lendo realmente aquelas palavras. Então, isso já é uma noção de que as coisas que ela está falando estão escritas ali naquele livrinho, e que isso pode despertar a curiosidade dela de realmente querer aprender a ler, para que ela possa aprender a contar a história de repente, certo? Mas quando, por exemplo, na leitura, a gente percebe que a criança é lenta nos outros níveis, de escolaridade. A criança tem muita dificuldade em identificar o código, ela tem muita dificuldade em ler uma palavra para poder passar para o papel. Então, isso tudo é bem preocupante, principalmente quando a criança chega no 4º, 5º ano do ensino fundamental com essa mesma dificuldade. Então, nós precisamos trabalhar mais a leitura, trabalhar mais que cada aluno continue a leitura de um livro, para que ele consiga se expressar e assim a gente perceber se ele está com vergonha de fazer aquela leitura na frente da turma, ou se realmente ele não está conseguindo interpretar, ele não está conseguindo traduzir aqueles símbolos e transformá-los em palavras. Com isso, a gente
tem a hipótese da dislexia, que é exatamente isso que acontece. A criança não consegue traduzir aquela palavra e dar sentido, dar significado no seu pensamento, ok? E com isso ela não consegue transformar numa linguagem. Então, é bem preocupante e é um dos casos que levam a maior repetência se não for diagnosticado, se não for encaminhado para o profissional adequado, ok? E com isso, às vezes a criança pode ter dificuldade também na escrita das palavras, ela pode pular letra, trocar letras de lugar. Isso quer dizer que ela não está fazendo a leitura do seu pensamento e traduzindo para o papel. Eu tenho alguns alunos que eles têm bastante dificuldade com a escrita, só que a gente passou pelo período de pandemia, e com isso tudo a gente pensa, né, que qualquer outro transtorno, outro distúrbio possa ter se agravado. Então, esse ano, que as aulas das escolas particulares começaram desde o início do ano, eu precisei rever todo o conteúdo, principalmente de língua portuguesa e de matemática. Porque eu precisei começar dos fonemas, das letras, das vogais, das consoantes. Eu precisei começar do início com essa turma. Porém, alguns alunos que já tinham um déficit vindos de outros anos de escolaridade, principalmente da fase da alfabetização, eles ficaram com muita dificuldade. São crianças que não conseguem escrever a palavra, por exemplo, num ditado. Eles não conseguem acertar a palavra do ditado, principalmente quando tem a consoante N ou M. Por exemplo, ensinar. Algumas crianças podem não perceber o N depois do E. Realmente é uma dificuldade normal até o segundo ano de escolaridade. Mas quando passa do segundo ano de escolaridade, a gente precisa se preocupar com esses alunos. Então, atividades como ditado são boas atividades para que a gente possa, desde a alfabetização, ditado de letra, ditado de sílaba, ditados de palavras simples. Conforme eles forem avançando, é muito importante que a gente faça o ditado, porque assim a gente descobre se ele está escutando e se ele está conseguindo converter esse estímulo sonoro, né, reconhecendo os símbolos que ele precisa utilizar para que ele passe aquela palavra para o papel, ok? Então é bem importante a gente trabalhar isso com eles. E se o aluno consegue ler bem, porém ele tem dificuldade só com a escrita, leva, né, a gente a crer que ele possa ter problemas de desortografia, né? Disgrafia quando realmente a letra é totalmente ilegível, né? Ele não consegue fazer com que o símbolo saia adequado. Agora, a desortografia é um pouquinho diferente, né? Ele não consegue escrever a palavra, ele não consegue traduzir aquele estímulo sonoro em palavra. Porém, pode ser que ele leia bem. Então, com tudo isso, a gente precisa fazer uma avaliação diagnóstica para que a gente parta do princípio do que ele já sabe. Será que o problema dele é com as sílabas complexas? Será que o problema dele é base realmente da alfabetização? Será que ele pode ter um distúrbio do processamento auditivo, que é quando a criança ouve bem, porém na hora de traduzir, ela não consegue e os estímulos não são convertidos adequadamente. Então, mas ela ouve, ela não tem nenhum problema de audição. O problema é no processamento daquele estímulo sonoro. Ok? Então, isso tudo é muito importante para que a gente possa trabalhar com essa criança e possa também orientar a família, para que a criança não fique prejudicada nesse processo, tá? E o distúrbio, as dificuldades de matemática, como a gente explica, né? Existem lesões cerebrais que podem fazer com que uma pessoa adulta desenvolva a descalculia. Quando não há evidências de uma lesão cerebral que ocasione essas dificuldades e ela aconteça numa criança, a gente pode perceber que pode haver um déficit no conceito de número e nas operações matemáticas, na percepção incorreta dos nomes de quantidade, um déficit na estrutura categórica dos números, o que se reflete nos erros ao ler ou escrever os números, déficit no reconhecimento das relações entre os números, motivo pelo qual a capacidade não vai além de referências. Então, a pessoa não consegue compreender
unidade, dezena, centena, unidade de milhar, isso não faz sentido para ela. As quantidades não fazem sentido. O nome dos números na hora de escrever, por isso que desde a educação infantil a gente precisa trabalhar o ritmo, né, as quantidades, a gente precisa mostrar que os números também se traduzem, né, em letras, em códigos, que são as letras. A gente representa o símbolo, o número 1, mas a gente escreve 1. Então, tudo isso é muito importante que a gente já apresente desde bem cedo para a criança, para que quando a gente chegue na alfabetização, a gente consiga ter ali, claro que tudo foi tentado, tudo foi trabalhado. Então, provavelmente, se essa criança não desenvolveu esse conceito, se foi porque é normal, até 6 meses de um atrasozinho, né? É normal que a criança tenha 6 meses de atraso na aprendizagem, tá? Por exemplo, a professora ensinou uma coisa em agosto e em novembro que começou a fazer sentido para aquela criança. Então, isso não é anormal. O anormal é a professora estar ensinando desde o início do ano, desde fevereiro, e em novembro a criança ainda não ter compreendido aquilo, né, aquele modelo. Tá? Então, isso realmente é preocupante e isso precisa ser investigado. Então, os números, né, quando existem lesões no cérebro, o que pode acontecer? Se forem lesões frontais, pode haver o déficit da habilidade de recodificar uma informação no contexto da resolução de problemas. Então, a criança pode não conseguir, ou o adulto, né, resolver um problema, entender, interpretar o que aquele problema quer. Ela pode ter uma compreensão adequada de sistemas conceituais e lógico-gramaticais das relações numéricas, né? Então, ela tem uma compreensão adequada, ela sabe o que é um sistema conceitual, ela sabe a lógica, né, das relações numéricas, a sequenciação, por exemplo, e pode também ter dificuldades sérias no planejamento da solução. Então, a pessoa que tem uma lesão cerebral, é normal que ela apresente esse tipo de dificuldade. Mas quando não há uma lesão, né, a gente precisa realmente se preocupar. Então, as tarefas educativas são responsáveis pela dificuldade de aprendizagem também. O que eu quero dizer com isso? Né? Pode ser que não tenha sido ensinado para aquela criança de forma concreta, da forma que a criança precisaria da explicação, e com isso causou uma dificuldade que ela não consegue compreender aquele conceito. Nem sempre é referente à dificuldade de aprendizagem daquela criança. Ela teve dificuldade, ok, né? Mas se a gente explicar de novo, ela pode conseguir entender. Se a gente explicar de uma forma diferente. Por isso que as formas de explicação não devem ser limitadas. A gente deve explicar com material concreto, a gente deve explicar no quadro, a gente deve explicar com massinha, a gente deve usar todo tipo de material para a gente explicar a matemática para a criança, certo? E antes disso, ela tem que ter compreendido conceitos da lateralidade, né? Lado direito, lado esquerdo, que a gente possui 2 lados, organização, cada coisa tem o seu lugar. Tudo isso noções, né? Conceitos de frente, trás, em cima, embaixo, dentro, fora. A criança que não compreende esses conceitos psicomotores, a criança tem muita dificuldade para compreender a matemática. Até mesmo por conta dos números. O número 1, ele é virado para a direita ou para a esquerda, né? Então, a gente precisa, a criança precisa desenvolver para que ela não espelhe números, para que ela realmente compreenda, né, a noção dos conceitos, tá? Então, vamos pressupor, né, que existam habilidades que foram pré-requeridas. Ou quer dizer, a criança não tem nenhuma lesão no cérebro e ela apresenta ali uma escassez ou uma ausência de instrução, como eu falei, né? Foi pouco explicado, pouco demonstrado para aquela criança e por isso ela não conseguiu compreender o conceito. O reforço inadequado ou insuficiente, ela de repente compreendeu, porém, devido à falta do treinamento, ela esqueceu, tá? Então, a gente diz que o reforço foi insuficiente. Escassas oportunidades para a prática, né? Às vezes a gente corre muito com uma matéria e acaba que para aquela criança não faz sentido, tá?
Então, a gente precisa estar sempre atento à forma como a gente planeja nossas aulas. A gente precisa compreender se as crianças, se cada um realmente compreendeu o conceito que foi passado, para só então a gente passar para o conceito seguinte, tá? Então a gente precisa pegar aqueles erros cometidos pelas pessoas com dificuldade de aprendizagem e tentar sistematizar, né? E tentar fazer com que esse conhecimento matemático ele se torne consistente e usar as regras, né? De forma que a criança consiga aprender aquele significado. O professor, por exemplo, na escola, ele verbaliza os procedimentos e regras adequadas a seguir na solução dos problemas matemáticos. Essa explicitação possibilita que a criança, durante o processo de instrução e interação educativa, vá internalizando as regras procedimentais, vá praticando-as, automatizando-as, colocando-as em funcionamento, aplicando-as ao serem apresentados os problemas específicos. Então, o professor precisa dar ferramentas para a criança para que ela consiga aplicar aquelas regras que foram passadas, certo? E ela precisa pensar, né? A gente não pode dar tudo pronto para a criança, porque se a gente der tudo pronto para a criança, ela não vai ter oportunidade de exercitar o seu raciocínio, de fazer o caminho no cérebro, aquele caminho dos neurônios que marque e que faça com que essa aprendizagem fique fixada no cérebro, ok? Então, gente, o que acontece quando se aprende incorretamente as regras ou quando estas são aprendidas referentes a tipos de problemas distintos, ou quando não lhe aplicam bem, ou quando não são bem internalizadas? Os resultados são erros, né? E em relação às regras procedimentais aplicadas à solução dos problemas matemáticos ou problemas tipo, acabam se tornando confusas. Então, uma das formas que a gente tem de avaliar se aquela regra foi bem aprendida é propondo problemas, resolução de problemas, tá? Quando um dos modelos de contagem, vamos lá, a gente ensina a criança lá na educação infantil, ela precisa contar até um certo número na creche 4, ela precisa contar até um certo número no pré-1, ela precisa contar até um certo número no pré-2, isso vai ampliando as possibilidades da criança, ok? E ela vai internalizando aquilo que já foi aprendido e colocando mais números, né? Uma sequência maior numérica no que é proposto, tá? Então, para compreender a contagem, as crianças utilizam um componente conceitual ou uma compreensão dos princípios do processo, a realização do plano de contagem, aplicando esquemas de ação ou sistemas de produção com resultados específicos. Então, a gente tem lá, né? A gente precisa fazer uma ação para que aconteça a aprendizagem. É muito difícil que sentado numa cadeira vai ficar alguma coisa, as coisas vão ser compreendidas pelas crianças da educação infantil. Então, a gente precisa mesmo de material concreto, a gente precisa usar o movimento, a gente precisa saltar. Vamos, por exemplo, pegar 3 bolinhas, vamos colocar ali o símbolo do número 3, vamos dar 3 pulinhos. Então, tem que ser tudo junto, tem que ser o pensamento, o raciocínio e a ação, tá bom? Um segundo procedimento é relacionado às metas, ações e condições a satisfazer. Então, as crianças, elas querem aprender, elas querem comprovar aquilo que elas acabaram de aprender, né? Então, vamos contar até 10. Então, a criança vai lá, 1, 2, 3, 4, 5. E a professora vai dando aquele reforço positivo. Muito bem, isso aí. Depois do 4, vem o 5, musiquinhas. A musiquinha, por exemplo, de 1, 2, 3 índiozinhos. Então, a criança vai conseguindo internalizar aquilo que está sendo ensinado para ela sobre uma sequência numérica. Então eu uso os números para contar, né? Eu uso as letrinhas para escrever. Que as crianças comecem a distinguir as letras dos números, o que é número, o que é letra. Normalmente a gente faz os intrusos, né? Coloca tipo uma casinha, uma boneca, e o que está diferente aqui? O que não pertence a esse conjunto?
Então, ela vai olhar e vai falar, que são números, isso aqui é uma letrinha, né? Lógico que com muito trabalho, depois de a gente ter trabalhado bastante a ação, bastante o concreto, a gente ter trabalhado com o corpo inteiro, tá? Então, a colocação no funcionamento das regras de comprovação de teoremas, né, na comprovação, a harmonização da demarcação da tarefa, por exemplo. Então, o que acontece? Né? A gente não pode dar para a criança, cobrar da criança aquilo além do que ela tem a capacidade de dar para a gente. Né? Então, se ela consegue contar até 10 e eu colocar o número 17, por exemplo, não vai fazer o mínimo sentido para ela. Então, a gente precisa partir do que ela já conhece e ir aumentando a quantidade para que ela possa compreender o nome, né? Porque é bem irregular, o 11, 12, 13, não tem nada a ver, né? Depois a gente vai 20, 21, 22, 23, aí ela já conhece o 1, o 2 e o 3. Então, até a nomenclatura dos números pode ser bem difícil para as crianças e isso precisa de muito treinamento, tá? Para que ela consiga compreender esse significado e ela consiga compreender que os números vêm de uma quantidade, então elas precisam contar bastante. Tem aquela atividade do pregador, né? Que a gente vai colocando o pregador em volta. Vamos contar 3 bolinhas com os pregadores. 1, 2, 3. A gente está trabalhando coordenação motora fina, a gente está trabalhando a contagem, né? A gente está com o número 3 ali no meio, o símbolo do numeral. De preferência, escrever 3 também embaixo, com bastão. 3, 3 pregadores, para que comece a fazer sentido para aquela criança, tá? Então, gente, o contexto é muito importante, né? A criança precisa entender o que está acontecendo. A gente não pode apresentar um novo conteúdo para a criança sem um contexto. A gente precisa contextualizar, contar uma história. A gente precisa fazer com que ela compreenda como a gente chegou ali. Às vezes nós, adultos, estamos estudando e a gente precisa estudar tudo de novo, porque a gente... Opa, peraí, de onde saiu isso, né? A gente toma aquele susto quando a gente está observando alguma informação nova. Então, são conflitos de informações que acontecem o tempo todo para que a gente aprenda. E se não houver um contexto, torna-se mais difícil ainda a solução apropriada do problema, certo? Então, a gente precisa pensar bastante nisso. Mas vamos supor que você trabalhou as regras, você trabalhou os números, você trabalhou a escrita dos números, mesmo que a criança ainda não saiba ler. A gente precisa mostrar para ela que tudo se escreve, tá? Então, mas ela não vai saber escrever 3, ela tá com 3 anos, ela tá com 2 anos, mas ela precisa saber que existe. E a gente precisa estimular, para não se tornar uma coisa para ela mais tarde assustadora, tá? Então, ela precisa ter um ambiente, lembra do ambiente estimulador? Então, precisa ter um ambiente estimulador, lógico que não poluído, né? Com coisas demais em volta, para não tirar também o foco e a atenção. Mas a gente precisa ter um ambiente que possibilite a aprendizagem dessa criança, tá? Então, se a criança não consegue abstrair, ela não consegue entender as regras, então, com isso, a gente precisa desconfiar de alguma dificuldade na aprendizagem da matemática. Então, por exemplo, o que pode estar acontecendo com essa criança? Ela pode ter um transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, né? Outros transtornos, né, que possam acontecer, por exemplo, o mutismo eletivo. O mutismo eletivo é quando a criança só fala com quem ela confia. Por exemplo, ela só fala com um cuidador, que pode ser até confundido com autismo, né? Mas não, ela realmente só fala, só tem confiança, né, para falar com determinadas pessoas. Ou ela pode ter um déficit de atenção indiferenciado, ela pode ter até mesmo uma deficiência mental ou outros transtornos generalizados do desenvolvimento, tá? Mas isso não somos nós que vamos diagnosticar, a gente vai informar. Durante a educação infantil, a gente vai chamar os pais, a gente vai mostrar para esses pais, né, o trabalho que foi feito e o resultado que tivemos com as crianças, tá bom? Para que não pareça que a gente não tentou de tudo com aquela criança.
tá? Então, falando no TDAH, né? Eu vou falar um pouquinho do TDAH. O TDAH, ele antigamente, ele era relacionado com uma lesão cerebral, né? Porque a criança tinha um déficit de atenção e poderia ter sido causado por algum acidente ou, de repente, alguma má formação no cérebro daquela criança. Hoje já sabe que é um problema diferente das dificuldades de aprendizagem, porque as dificuldades de aprendizagem, você tem uma dificuldade e você resolve, né? Com todos esses métodos que eu tenho passado desde o primeiro vídeo. Mas o que a gente precisa perceber no TDAH? Será que é só uma dificuldade de aprendizagem? Né? Ou ele tem realmente falta de atenção, ele tem impulsividade, ele tem uma hiperatividade motora que não deixa com que ele preste atenção naquilo que esteja sendo ensinado, né? Ele pode ter problema nos processos executivos, ou seja, na memória de comando, né? Onde ele precisa fazer, ou nas condutas governadas por regras. Então, tudo isso precisa de um diagnóstico diferencial, tá? Isso é considerado um transtorno de aprendizagem, né? Um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não é uma dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem é uma coisa mais simples e que a gente resolve com tratamento. A pessoa que possui TDAH, ela vai possuir TDAH para sempre. Ela pode melhorar, mas ela precisa de um tratamento, tá? Ela pode melhorar com a idade adulta, mas ele sempre vai possuir o déficit de atenção e a hiperatividade, tá bom? Linguagem confusa, né? O que seria linguagem confusa? Seria uma alteração da fluidez verbal com alta frequência, ritmo verbal errático e pouca inteligibilidade, com padrões gramaticais alterados, explosões verbais ou grupos de palavras sem relação com a estrutura da frase. Então, a pessoa não tem consciência da sua dificuldade. Então, se vocês tiverem um aluno que ele tenha uma linguagem confusa, que ele não apresente muito nexo no que ele fala, que seja de difícil compreensão, que você percebe que tem muitos verbos, né? Querer, brincar e aquela coisa bem intensa, a gente precisa também encaminhar, tá bom? Isso pode acontecer entre familiares, tá? Pode ser uma condição que apresenta transtornos na linguagem oral e escrita também. Então, quem tem essa linguagem confusa pode ter um familiar, normalmente a gente chama os responsáveis para conversar, e às vezes a gente percebe que eles também têm uma dificuldade na linguagem. Então, pode ser que aquela linguagem esteja sendo copiada pela criança, ou ela pode ser um transtorno realmente, né, genético, tá? O mutismo eletivo, eu já falei para vocês, ele é de natureza emocional, né? Então, ele precisa de um acompanhamento com um psicólogo. Então, a gente tem também os transtornos globais do desenvolvimento, no caso dos autistas, né? Então, são transtornos, tá? Não são dificuldades de aprendizagem, não. Dificuldade de aprendizagem com uma aula de reforço, com uma explicação melhor, né? Mais direcionada para como aquela criança aprende, ela consegue, tá bom? Então, a gente pode perceber que nas dificuldades de aprendizagem da linguagem e na dificuldade de aprendizagem de leitura, escrita e matemática, né? A gente tem que ter um vocabulário, né? No vídeo anterior eu falei para vocês sobre a necessidade do vocabulário para aquela criança. Ela precisa conhecer muitas palavras, a gente precisa conversar com a criança. Então, por exemplo, aos 18 meses, com 1 ano e 6 meses mais ou menos, a criança já deve conhecer pelo menos 50 palavras. Com 21 meses, 100 palavras. Com 22 meses, 300 palavras. Com 2 anos, a criança já tem que saber 1.000 palavras. 300 palavras. E com 3 anos, 1.000 palavras. Então, para a criança conhecer, então a gente precisa perceber isso. Conversam com a criança, ela tem um bom vocabulário? Será que a dificuldade dela não vem disso? Não vem dessa falta de comunicação, de repente, da família? Então, tudo isso tem que ser avaliado antes da gente dizer que a criança tem uma dificuldade, ok?
Então, a aprendizagem da morfologia, né, inclui o léxico, ou seja, os substantivos, palavras como verbo, advérbio, nome, palavras funcionais como as preposições, conjunções, verbos auxiliares, artigos, pronomes pessoais, reflexivos, indefinidos, demonstrativos, interrogativos, tipo, né, o que? O que eu vou fazer? Qual eu escolho? Onde está? Então a gente precisa, a criança precisa ter vocabulário para que ela possa se expressar, certo? Então, existe uma ordenação nessas palavras. Elas precisam entender qual a palavra usar, né? E a gente precisa também produzir formas, né, de compreender o que aquela criança está querendo dizer, para que a gente possa ajudá-la a organizar o seu pensamento. De repente, a criança não ouve, né? Ela precisa aprender a ouvir o outro. Por isso a importância da rodinha na educação infantil, de perguntar como foram as férias, de fazer com que cada um possa contar um pouquinho. Lembra o pensamento? Ele é transformado, né? É um estímulo que é transformado em linguagem. Então, a gente precisa fazer com que essas crianças falem para que a gente possa perceber onde está a dificuldade da criança, tá? Ela precisa conhecer objetos, relações entre os objetos, precisa aprender as regras, né? As regrinhas. A gente precisa entender que, por exemplo, né? Mim fazer, a gente fala, não, é para eu fazer. A gente vai corrigindo a criança para que ela vá internalizando essas regras. E realmente, em famílias, né? Com baixa instrução, baixa escolaridade, é muito mais difícil que essa criança consiga falar corretamente, ok? Porque ela ouve, né, há muito tempo a palavra falada de uma outra forma, tá? Então, isso a gente também precisa perceber. E com isso, a gente precisa ver a intenção da criança, qual é a intenção dela, né? Ela está falando, ela sabe o que ela está fazendo, ela está tendo intenção ao falar. A gente precisa perceber, né? Deixar ela usar os comentários, jogos vocais, que é a mudança, né, de tom na voz. Ela precisa perceber a solução de problemas, ela precisa aprender a solucionar os problemas. Elas têm também funções da linguagem que são obtenção de informação. Professora, onde é o banheiro? Vamos supor que a criança seja nova numa escola, né? Então ela precisa utilizar a linguagem, a gente precisa estimular que essa criança utilize a linguagem, tá bom? E como eu falei no vídeo anterior, não são as dificuldades articulatórias, né, e sim as fonológicas que podem dificultar a aprendizagem posterior da leitura e da escrita dessa criança, tá bom? E eu fecho agora o curso com vocês, a gente vai fechar, lógico, mais tarde, né, na live, mas eu quero convidar vocês para fazer o curso de consciência fonológica, tá? É um curso prático, onde vão ser ensinadas as atividades de consciência fonológica. É baseada no e-book que eu mesma produzi, para facilitar essa compreensão dos sons, tá bom? Que são, vocês podem ver, né? Que o tempo todo é falado na consciência fonológica. E a nossa BNCC também se baseia na consciência fonológica para alfabetização, tá? Espero vocês no curso, se inscrevam. Espero que esses vídeos tenham sido de grande proveito, tá? Que vocês tenham aprendido bastante. Vejo vocês mais tarde na live. Tchau, tchau. Até já.